O Flamengo mudou a história do futebol brasileiro. Estamos vivendo um momento de transição histórico de todo o andamento do futebol brasileiro desde que ele começou a existir. Nós vivíamos uma realidade na relação com o futebol europeu que foi constante, com alguns eventos sazonais e que hoje entra numa normalidade que faz com que o curso da história parta para um outro movimento. O futebol brasileiro teve grandes momentos no futebol mundial, né? Estamos falando do Intercontinental, do Mundial. Porra, logo hoje eu estou falando isso. 17 de dezembro, o dia que o Internacional comemora mais um aniversário, 19 anos, da conquista do Mundial contra o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, que eu considero a maior vitória de um clube brasileiro na história. Mas foi sazonal. O Internacional não faz parte da turma do Barcelona. O São Paulo não faz parte da turma do Barcelona, que já ganhou o Intercontinental, e do Liverpool, que ganhou o Mundial. O Corinthians não faz parte da turma do Chelsea. O Santos do Pelé, em determinado momento, por qualidade técnica, fez parte do futebol mundial muito mais pelo nome do Pelé do que qualquer coisa. Mas quando eu estou falando que o curso da história muda, e eu cito o Flamengo, eu não estou falando só da bola. Eu estou falando da instituição e do poder. Instituição e poder. O Flamengo não fez uma partida sazonal contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. O que o Flamengo fez com o Paris Saint-Germain se tornou normalidade para o Flamengo. Este é o poder do Flamengo hoje. Não quero jogar confete para mim, mas eu digo há 20 anos o seguinte. Antes do novo Flamengo de 2019 para cá, eu sempre disse: o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos maiores clubes do mundo. Com o potencial que o Flamengo tem, o Flamengo teve gestões horrorosas. O dia que o Flamengo se organizar, vira um dos principais clubes do mundo. 45 milhões de torcedores, um clube que é atração no mundo inteiro. As pessoas vão para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do mundo, querem ver o Flamengo no Maracanã. Era só se organizar, era só ter gestão, e o Flamengo fez esse processo. E, pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo hoje disputa poderio com os maiores clubes de futebol do mundo. E eu vou repetir, eu não estou falando só da bola, porque da bola, sazonalmente, nós vamos ter grandes times que vão ganhar deles. O Santos do Pelé, o Inter do Fernandão, o São Paulo do Rogério Ceni. Tem vários exemplos na história. Mas não é normalidade. O Flamengo, a partir de agora, ou destes movimentos dos últimos anos, se torna um grande clube do futebol mundial. Eu vou repetir, falei 3 vezes aqui e não transcorri ainda sobre o que eu quero dizer, que eu não estou falando só da bola. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. Gurizada, clubes médios da Europa que vêm contratar jogadores no Brasil não pagam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros para cima é o que paga o Real Madrid e o Barcelona para contratar jogador brasileiro. Times de primeira linha da Europa. Vocês estão percebendo? O Flamengo passou a ter poderio financeiro para concorrer com os principais clubes de futebol do mundo. E isso para o Flamengo virou normalidade. O Flamengo, num patrocínio master da camisa, fatura quase o que o Inter e o Grêmio faturam no total um ano inteiro. O Flamengo tem um orçamento batendo 2 bilhões daqui a pouco. Da dupla Grenal é 450 mil. O Flamengo chegou lá. O Flamengo cumpriu aquilo que se imaginava pudesse fazer
pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. É pela sua competência por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Agora é um outro momento. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. O Flamengo hoje, porque sempre que se fala de futebol europeu, esses tempos aqui no Inter, o Vitão tem uma proposta do Sevilha. É impossível recusar sair do Inter e jogar na Europa no Sevilha. Mas eu vou dizer, o Flamengo hoje é maior que esses times todos aí que a gente considerava dentro de um padrão médio da Europa, maiores que os clubes brasileiros. O Flamengo é maior que todos eles. O Flamengo hoje é muito maior. Assim, o Flamengo não é do tamanho ainda do Paris Saint-Germain, por todos os investimentos que tem, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid. Mas o Flamengo é do top 10. O Flamengo hoje, tu quer comparar ele com alguém da Europa, compara com o Atlético de Madrid. E olha, não sei não. Não sei não. Tá, Baldasso, tu tá falando isso com algum entusiasmo? Tu é louco da cabeça, isso é péssimo para nós. O Flamengo vai ganhar tudo a partir de agora. Cara, o Flamengo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele deve ganhar. Libertadores, cara, na América do Sul, o Flamengo em relação a times argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos e tal, é uma vergonha. O Flamengo vai passar por cima, provavelmente vai ganhar a maioria dos títulos. Mas também, velho, ó a Copa do Brasil aí. Ó a Copa do Brasil aí, tá aí o Vasco e o Corinthians, que são hoje, têm os mesmos problemas na dupla Grenal, e estão decidindo, podem ganhar um título importante, e o Flamengo também não vai ganhar toda sempre. Mas, cara, é bom pro futebol brasileiro, gente. Isso é bom pro futebol brasileiro. Que nós tenhamos um dos maiores clubes de futebol do mundo aqui. Muda a visão dos europeus em relação ao Brasil. Muda a visão dos europeus. Os europeus olham agora um clube brasileiro do mesmo andar. Isso valoriza o nosso futebol. Entrar no Brasil, a partir de agora, para contratar jogador, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Isso pode valorizar vendas de jogadores dos clubes brasileiros como um todo. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. O Flamengo fez o patamar brasileiro do futebol subir. Nós temos todos os nossos problemas aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade da dupla Grenal, então nem se fala, são muitos problemas, mas o nosso futebol brasileiro atingiu um outro patamar. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu vou secar o Flamengo. O Flamengo já teve confrontos importantes contra o Internacional esse ano, inclusive, na Libertadores da América. Tá bem, tá certo. Não sequei o Flamengo hoje. Eu queria que o Flamengo ganhasse. Queria que o Flamengo ganhasse do Paris Saint-Germain. Mas o Flamengo fez o confronto. E eu repito para vocês: o Flamengo ter jogado muito contra o PSG hoje não é o meu assunto aqui. O meu assunto aqui é que o Flamengo fez hoje é normal. Não é mais uma epopeia como foi o Inter contra o Barcelona, que a gente tem orgulho e está comemorando hoje o dia inteiro porque está fazendo aniversário. O que o Flamengo fez hoje é normal e vai continuar sendo normal. O Flamengo está botando definitivamente o futebol brasileiro no mapa mundial como uma grande potência do mundo, não só mais pela seleção brasileira. Nós fomos tidos como potência no mundo inteiro a vida inteira por causa da nossa seleção, que, aliás, ultimamente nem isso vem acontecendo. Agora é clube. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Repito, com o Santos, do Pelé lá atrás, por causa do Pelé e tal. Mas, de novo, estou falando de poderio. O Flamengo contrata jogador a 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Isso é nível de clube europeu de primeiríssima linha. Primeiríssima linha. Mudamos de andar. O Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu e eu acho que isso é efetivamente bom para o futebol brasileiro. Parabéns, eu sei que muitos flamenguistas vão vir aqui. Parabéns aos 45 milhões de torcedores que o Flamengo tem pelo Brasil inteiro, vocês conseguiram.
Vocês são hoje uma das potências do futebol mundial. E vocês mudaram o futebol brasileiro de andar.